Em filosofia, dialética é definida como um tipo de diálogo que obedece a regras e opõe dois parceiros, o respondente, que deve defender uma afirmação dada, e o questionador, que deve atacá-la. Olá, você está no canal Literologia. Aqui a gente dá dicas de livros sobre língua portuguesa, sobre filologia, às vezes filosofia. E hoje nós daremos a dica de um livro, gente, sobre argumentação, tá? Esse livrinho aqui é um livro, na minha concepção, é um livro para iniciantes, que dá um aspecto histórico, um aspecto atual sobre essas questões de argumentação e traz conceitos importantes para quem quer entender a argumentação, tá? A gente é do Christian Plantin, ou Plantin. Argumentação, história, teorias e perspectivas. É dessa coletâneazinha pequena, gente, aqui são 148 páginas o livro, tá? Então, da editora Parábolas, essa coletânea aqui. Vou ler aqui basicamente o que é que diz sobre a argumentação. A argumentação é dirigir ao interlocutor um argumento, isto é, uma boa razão para fazê-lo admitir uma conclusão e, claro está, os comportamentos adequados. Uma argumentação compõe-se de dois elementos essenciais. Um argumento que vai para uma conclusão, tá? Sobre a história da argumentação, aqui também fala na contracapa, gente, rapidamente. A argumentação foi inicialmente pensada como componente dos sistemas lógico, retórico e dialético, conjunto disciplinar cuja desconstrução foi completa no fim do século XIX. A construção de um pensamento autônomo da argumentação nos anos 1950 foi estimulada pela necessidade de encontrar uma noção de discurso sensato por oposição aos discursos fanáticos dos totalitarismos. As versões gerais da argumentação, que emergirão nos anos 1970, tomarão perspectivas bem diferentes. Para dar conta delas, este livro apresenta a argumentação como um modo específico de encadeamento de enunciados em um discurso. Leitores desejosos de conhecer de modo sintético, realmente aqui é bem sintético, bem resumido, e aprofundado as teorias e as principais noções do campo da argumentação, encontrarão aqui uma obra ágil, a partir da qual se moverão com facilidade numa bibliografia especializada, gente. Então aqui, é um livro para iniciantes. Então se você quer iniciar os estudos sobre argumentação, retórica, discurso, quer entender essa história da argumentação, esse percurso todo e como se encontra na atualidade, este livro sim é indispensável. É para iniciantes, depois a gente pode até indicar outros livros sobre argumentação aqui, um pouco mais completos e tal, gente, que o Tratado da Argumentação, tá? Ou livro sobre retórica aqui, indicarei depois, mas é bom iniciar por este, tá? Então, rapidamente falar sobre o sumário, o que é que você vai encontrar aqui neste livro, gente. O capítulo 1 fala sobre os estudos de argumentação e a deslegitimação às reinvenções. Então, o paradigma clássico vai falar de maneira clássica como que era a argumentação. Então, remete aí sobretudo Aristóteles, né? O Aristóteles tem um livro tem uma ideia sobre argumentação, ele organiza essa questão de argumentação, gente, tá? A ideia do silogismo está ligada também à questão da lógica, da retórica. Então aqui tem um paradigma clássico, a virada final do século XIX, o pós-45, uma reconstrução por etapas. Gente, aqui são pequenos tópicos, então é uma visão bem fácil de entender e bem introdutória mesmo. No capítulo 2 fala-se sobre os fatos da língua, né? Modelo de Thomann, argumentação na língua, lógica natural e conclusão. Capítulo 3, entimemas, utopoi e tipologias. Fala sobre o Tratado da Argumentação, na verdade é uma referência, este livro aqui, gente, né? O Tratado da Argumentação, né? Timema, topos, tipologias do argumento e a conclusão. No capítulo 4, fala-se sobre o modelo dialogal, em que vai falar sobre uma argumentação dialogada, desacordo conversacional e
desacordo argumentativo, a noção de pergunta argumentativa, graus e formas de argumentatividade, os papéis argumentativos, o proponente, o oponente, um terceiro. Fala-se ainda sobre o ônus da prova, lugares, roteiros, contradizer e refutar, conclusão. Capítulo 5, as artes da prova, a grande divisão, os procedimentos, provar, argumentar, demonstrar, a prova, a demonstração, unidade e especificidade das artes da prova, as pessoas e seus afetos, o ethos e a autoridade, os afetos, as paixões falaciosas, os afetos nas modernas teorias da argumentação e tem a conclusão. E no último capítulo, gente, o capítulo 7 é um ensaio de argumentação comparada à argumentação teológico-jurídica no Islã, por uma perspectiva comparada em argumentação, os fundamentos da argumentação muçulmana, os dados enunciados normativos do Alcorão, projetar os dados, o qiyas, contrários e contraditórios e, por último, a conclusão. Então é um livro pequeno, como você pode observar, bem topicalizado. Vou mostrar aqui o tópico que eu estava lendo quando iniciar. Pequeno mesmo, dá para você ter uma noção bem básica, gente, do texto aqui. Olha, era argumentação dialética. Então aqui fala sobre argumentação dialética, foi isso que eu li para vocês no início. Aí depois a argumentação lógica, tá? E aí esses elementos aqui, gente, a deslegitimação da retórica, são os subtópicos que você vai encontrar aqui. Muito bom este livro. Teorias da argumentação e práticas argumentativas, tá? Então, gente, é isso deste livro. Deixarei o link para que você possa adquirir, se interessar. Se você não for inscrito ainda, peço que você faça sua inscrição no canal, ajude o canal a crescer, porque aqui a gente dá essas dicas, essa ajuda a pessoas ligadas aos estudos, sobretudo de linguística, linguagem, literatura e às vezes também de áreas como direito, tá? Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!